Fala pessoal, tudo certo? Guilherme Alves aqui, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E hoje vamos falar sobre o dia 29 de dezembro do Internacional. Muitas chegadas, saídas, e eu te conto tudo depois da vinheta. Bom, gente, vamos começar falando de saídas do Internacional. E quem tá de saída é o Ricardo Matias, como eu já vinha informado aqui nos últimos vídeos. O Ricardo Matias está sendo vendido ao Al Ahly da Arábia Saudita. Ricardo Matias, nesta terça-feira, foi basicamente confirmada a venda pelo repórter Vene Casagrande. E o Inter vendeu o Ricardo Matias por 10 milhões de euros, divididos em 4 parcelas para o clube árabe. 2 milhões e meio em 31 de janeiro de 2026, 2 milhões e meio em julho de 2026, 2 milhões e meio em dezembro de 26 e mais 2 milhões e meio em julho de 2027. Então são essas as 4 parcelas da venda de Ricardo Matias. Lembrando que desses 10 milhões de euros, 65 milhões de reais, cerca de 65 milhões de reais, o Inter tem direito a 60% do jogador. 60% dos direitos de Ricardo Matias são do Internacional. O restante é da Ferroviária de Araraquara. Então o Inter fica com 60% da negociação e Ricardo Matias se despede do Colorado após 2 temporadas no time profissional. 2024, do meio para o fim, e 2025, a temporada inteira. É uma venda necessária para o elenco do Inter, para o caixa do Internacional. Enfim, Ricardo Matias, na minha visão, é o maior ativo do clube. Poderia conseguir um pouco mais com essa venda, mas não deixa de ser uma venda necessária, assim como a próxima. E hoje parece que teve o ponto final na novela Vitão, porque de acordo com, mais uma vez, Vene Casagrande, o Flamengo concluiu a compra do zagueiro Vitão junto ao Internacional. O Vitão deve assinar um contrato de 4 anos com o clube carioca. O acordo prevê que a aquisição de 80% dos direitos econômicos do Vitão vão para o Flamengo. O Inter fica com os outros 20%. O Flamengo vai pagar 5 milhões e meio de euros à vista e em até 10 dias após a assinatura do contrato, mais 500 mil de euros em bonificações e a quitação da dívida do Thiago Maia, que é mais 4,7 milhões de euros. No total da negociação vai girar em torno de 10,7 milhões de euros, quase 11. Porém, apenas 6 milhões de euros serão desembolsados do bolso do Flamengo. Os outros 4,7 milhões, que são da dívida do Thiago Maia, não vão chegar ao Internacional, apenas não vão sair, porque o Inter já estava devendo ao clube rubro-negro carioca e não vai precisar pagar essa dívida do Thiago Maia, porque será quitada nessa negociação. Mais ou menos 70 milhões de reais estão envolvidos nessa ida de Vitão ao Flamengo. É mais uma venda que se fez necessária, porque todo mundo sabe, o momento do Inter não é dos melhores, nem tecnicamente e nem financeiramente. Então o Inter precisa de uma reformulação e com certeza essa venda do Vitão é mais do que planejada. Já que estamos falando de Vitão, por que não falar do seu provável substituto, Matheus Doria, zagueiro de 31 anos que está no Atlas do México. O Doria está próximo de acertar a sua rescisão contratual com o Atlas do México e pode ser o novo reforço do Inter, caso se confirma a venda de Vitão, que está praticamente confirmada. O Doria foi uma indicação do Capa do Inter em 2024, ainda quando atuava no Granada da Espanha, e recebeu o aval do técnico Paulo Pesolano, que se agradou com o estilo de jogo do jogador, com a sua estatura e, enfim, o seu jeito de jogar. Atualmente o Doria tem 31 anos e recebe cerca de 700 mil reais no Atlas do México. É uma quantia bem elevada, principalmente para o Internacional, que passa por um momento financeiro delicado, mas com essa rescisão, o Doria aceitaria reduzir o seu salário para se encaixar na realidade financeira do Internacional. Então, Doria pode rescindir o seu contrato porque tem dívidas com a direção do Atlas, tem valores a receber. Então, uma rescisão contratual pode estar cada vez mais próxima e Doria pode sim ser jogador do Internacional. Após se confirmar a venda de Vitão, o Inter deve formalizar a primeira proposta oficial. Olha, o nome do Doria é um nome que me agrada, pois é um jogador experiente, rodou pela Europa,
pelo Olympique de Marseille, pelo Granada, enfim, no Brasil jogou pelo Botafogo e pelo São Paulo, tem experiência no México também. Então, para esse momento do Inter, o Doria é uma reposição aceitável. Para mim é um bom nome sim para 2026. Falando em contratações, vamos falar de um nome que foi rejeitado dentro do Internacional. E quem traz a informação é o repórter Juliano Machado. O técnico Paulo Pesolano não deu o aval para o Internacional avançar nas tratativas com o meio-atacante Leonardo Bittencourt, do Werder Bremen. O nome foi colocado na mesa do Inter e do Paulo Pesolano com uma observação do Capa, com uma indicação do Capa do Internacional. Mas o Pesolano rejeitou essa contratação, porque o técnico imagina que o Inter não precise de um meio armador neste momento e que em outras posições são mais urgentes a contratação do que na meia cancha, ali na camisa 10. Então, qualquer possibilidade de negócio com Leonardo Bittencourt e Internacional não procede mais. Então, as negociações que nem começaram já se encerraram porque Paulo Pesolano não avaliou bem este nome. Já que falamos tanto em Paulo Pesolano, o Paulo Pesolano tem sim a sua comissão técnica definida no Esporte Clube Internacional. O Pesolano revelou os nomes da sua comissão técnica no seu mandato do Internacional até o final desta temporada. E são eles: Esteban Condé, ex-goleiro do Nacional do Uruguai e ex-treinador do Danúbio, vai ser seu auxiliar. O outro auxiliar será Mauro Jarodich, de 24 anos. O preparador físico será Gonzalo Álvares. Manuel Ramos será o analista de desempenho e Matias Filippini será o seu coordenador de comissão técnica. Então, Pesolano apresentou a sua comissão, quem vai fazer parte do seu time da beira do campo no Internacional. E ele destacou que, por conta de muito auxiliar jovem na sua lista, ele destacou: não me assusta a idade, o que eu quero é conhecimento e pessoas que me tragam coisas novas. Então, essa é a ideia do treinador do Internacional. Um treinador jovem também, Paulo Pesolano tem um pouco mais de 40 anos e com uma comissão técnica também jovem. Então, vamos ver o que o futuro nos reserva com Paulo Pesolano e a sua comissão para 2026. Bom, e agora vamos falar do time do Internacional, o time que vem treinando, o time que se reapresentou no último sábado e que vem treinando no CT de Alvorada, o CT Morada dos Quero-Queros. Quem traz a informação é Paulo Nunes, da Rádio Guaíba. O time que vem treinando o Internacional vem treinando basicamente num 4-2-3-1, que são eles: Antony no gol, na lateral direita Alan Benítez, na dupla de zaga formada por Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel, e na lateral esquerda Alisson, jovem que jogou contra o Bahia. Abrindo o meio, uma dupla de volantes, tão criticada pela torcida do Internacional, Richard e Ronaldo. Na meia direita, Alex, de meia armador Iago Noal, e na meia esquerda, Gustavo Prado. E como homem de referência lá na frente, o Raikkonen. Então a gente vê que nesse time, maioria é muito jovem. Tem eles o Vitor Gabriel, que ainda é jovem, Alisson, Alex, Iago Noal, Gustavo Prado e Raikkonen. Por mais que muitos ainda já tenham recebido oportunidades no profissional, muitos têm muita lenha para queimar ainda, muito futebol para mostrar e se firmarem cada vez mais no Internacional. Quem sabe esse time não surpreende nas primeiras rodadas do Gauchão e nos leva de surpresa para um caminho melhor do que a gente espera. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo de Internacional aqui no canal, porque se tu quer análise, opinião e notícia sobre o Internacional, tu tá no lugar certo, é aqui no canal do Alves. Muito obrigado pela força, um forte abraço e até a próxima!